Oi, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. O trecho que eu vou ler hoje está em 1 Coríntios 15, versículo 58. Mas o contexto em si está desde o início do capítulo, né? O início do capítulo vem falar sobre a ressurreição de Cristo, e aí depois Paulo vem falar para a gente sobre a nossa ressurreição, quando na volta de Cristo, né? Então, no versículo 58, que é o último do versículo do capítulo 15, ele diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu estive um tempo sem fazer vídeos e o YouTube, ele manda mensagens pra gente quando a gente tá sem postar vídeo ou sem fazer qualquer que seja manipulação, né, no canal, mexendo. E aí eu me dei conta de que eu já estava 2 meses sem fazer vídeo e eu falei assim, nossa, mas já passou 2 meses desde que eu postei o último vídeo. E é mais da nossa vida, sabe? Tem momentos em que eu ouvi até na pregação de um rapaz que eu valorizo muito, de um pastor, em que ele falava que tem dias em que ele quer só sentar no banquinho da igreja e ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, sabe? Mas é um pouco mais do que isso. Às vezes nós precisamos mesmo nos retirar um pouco e repensar algumas coisas, não repensar o que eu estava fazendo, né, no caso, mas parar para ouvir um pouco sobre a direção de Deus, em que direção Deus quer que você caminhe, né? É importante fazer isso sempre. E principalmente quando a gente está levando alguma coisa assim, como fazer vídeos falando sobre a palavra de Deus ou qualquer outra coisa na própria obra de Deus, é importante que a gente pare um pouco para refletir, fazer umas orações, ajoelhar e pedir direção a Deus. Às vezes estamos na direção correta e aí depois mudamos um pouco ou falamos algo que não agrada, enfim. É sempre bom estar pedindo e orando, né, a Deus, pedindo direcionamento. E esse versículo de hoje é mais sobre um fortalecimento para nós mesmos, né? Foi um fortalecimento para mim e espero que seja um fortalecimento para você. No sentido da obra de Deus, porque assim, por mais que nossa vida passe por intempéries e que por desertos, e que nós precisamos às vezes nos retirar um pouco, a obra de Deus ela não pode parar em momento nenhum. E às vezes nós paramos e esquecemos daqueles que só estão de pé por causa de nós. Não é assim querendo dizer, porque eu sou importante e tem muita gente ao meu redor. Não, não é nesse sentido, né? Não é querendo ser querendo colocar a personalidade lá em cima, esqueci a palavra. Mas no sentido de que, às vezes, muitas vezes, tem pessoas que se espelham em nós e que só não desistem, não só da vida, mas de determinadas coisas da vida por causa de nós. Pessoas que nós não sabemos que, sabe, estão no anonimato, assim, olhando a gente fala, caramba, ele já batalhou tanto, ela já batalhou tanto, e ela ainda está de pé, e isso dá força a ela. Quem nos dá força é Deus. Mas os nossos exemplos e os nossos testemunhos, eles vivificam a obra, eles vivificam todo o trabalho e todo o evangelho de Cristo. O evangelho, ele não é só a pregação da palavra, não é só levar a palavra, mas levar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso. E tem pessoas que eles se espelham no nosso testemunho, é por isso que na internet, quando tem vídeos de testemunho, às vezes tem mais visualização do que vídeos de própria pregação. Não que a palavra de Deus seja menos importante, mas que o testemunho do que Deus fez na vida de determinadas pessoas nos espelham, sabe? Às vezes a gente olha e fala, poxa, aquela pessoa passou por tudo isso, e Deus edificou ela, construiu ela, ajudou ela ele ou a se superar, e assim vai, né? Então, as nossas orações também, às vezes nós paramos e, sabe, queremos um tempo para nós e oramos mais por nossas causas, ou não querendo ser egoístas, mas às vezes oramos mais por nossas famílias ou por, por nossas causas mesmo, nossas vidas, quando elas estão muito difíceis. Mas as nossas orações, muitas vezes, elas não só sustentam pessoas, como mantêm pessoas de pé. Querendo ou não, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas querendo ou não, tem muitas pessoas que, aos olhos de Deus, não são pessoas justas, não são gentios.
e que não aceitaram ainda o evangelho ou que têm um outro tipo de crença. Não é que Deus não gosta dessas pessoas, pelo contrário, se são todos obras dele, são todos construções dele, criações dele, então ele ama todas, sem discernimento. Mas existem pessoas que fazem muito mal ou que deveriam estar fazendo algo no direcionamento de Deus e não estão fazendo. E se perderam no caminho, basicamente isso. E às vezes o jugo dessa pessoa poderia ser muito mais pesado se não tivesse pessoas intercedendo pela vida delas. Então, às vezes deixamos de orar por uma pessoa que há muito tempo estamos orando e a situação não muda, mas é o nosso trabalho como cristão, é o nosso dever como cristão não desistir de pessoas que têm um coração endurecido para a palavra de Deus. É basicamente a obra do Evangelho. Tem pessoas em que o Evangelho mesmo diz que aqueles que não aceitaram a palavra, você sacode suas vestes e não volta, mas cada vida ela tem o seu valor. E eu acredito que tem pessoas que já passaram por tantas coisas que se você trabalhasse um pouquinho mais ou de um jeito um pouquinho diferente, ou talvez ouvisse ela mais para poder trabalhar mais a obra de Deus na vida dela, a palavra de Deus na vida dela, melhor dizendo, são pessoas que poderiam trazer muitas outras pessoas pelo testemunho delas. Por exemplo, por que testemunhos de pessoas que eram drogadas ou traficantes ou pessoas que foram presas e saíram e hoje se reergueram, pagaram sua pena, né? É claro que o pecado delas, o pecado não, o erro delas acabou que agregou muitas outras coisas ruins, mas a redenção dela, o testemunho que essa pessoa pode dar, pode trazer muitas outras pessoas para Cristo. O que Deus fez na vida dessas pessoas pode ter sido muito maior. Tem muitos testemunhos assim de pessoas que eram completamente, digamos assim, tortas, né? Tinham uma vida completamente entregue a coisas ruins e que hoje são pessoas de Deus, pessoas sinceras, né? Pessoas realmente sinceras na obra de Deus, que estão por aí realmente se doando para fazer a obra acontecer. E às vezes essa pessoa em que você está pensando em desistir ou até mesmo já desistiu em suas orações é uma pessoa que pode estar agregando muito à obra de Deus, ao reino de Deus como um todo aqui na Terra. Então, a mensagem é essa, né? Mantenha-se firme e inabalável, sempre abundante na obra de Deus. Independente do que aconteça na sua vida, ou independente do que esteja acontecendo na vida de outras pessoas, para que você até tenha motivos de desistir de orar por ela, não desista. Sempre lembre dessas pessoas em suas orações, porque elas sempre são pessoas que realmente são carentes de suas orações. São pessoas que estão sendo mantidas com vida e seus espíritos ainda não morreram, suas almas ainda não morreram por causa de suas orações, ou por causa de seus exemplos, ou por causa de seja lá o que for, de uma visita que você faz e assim por diante. Então, sede firmes na obra de Deus. A sua vida está ruim, a vida de muitas pessoas são ruins. Tem pessoas que passam por mais problemas do que outras, mas sempre mantenha-se firme na obra de Deus. Sempre mantenha-se firme nas suas orações. Seja lá o que for a obra que você faz, não só a obra, né? Porque na Bíblia diz que o que leva a pessoa não é só a obra, a fé da pessoa salva ela. Então, crer em Deus é muito importante, a obra também, até porque a fé sem obra é morta, diz a palavra também. Então, mantenham-se sempre firmes e constantes na obra de Deus. E aos poucos eu vou voltando a postar vídeos. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês grandemente.